Hoje você vai entender de uma vez por todas o que é o Chakra Rikudo, também conhecido como Chakra dos Seis Caminhos, e o que realmente é o Rikudo sem jutsu, e o melhor, sem teorias, sem achismos e sem headcanon. Vamos analisar apenas o que foi mostrado e explicado nos materiais oficiais da obra, como o mangá e os databooks. E esse vídeo faz parte de uma série aqui no canal, onde eu estou explicando em detalhes todos os poderes dos Seis Caminhos, incluindo o modo Rikudo, o Chakra das Bijus, os poderes concedidos pelo Hagoromo e muito mais. Então já deixa o like e vamos direto pro assunto. E para entender o Chakra Rikudo ou Rikudo no Chakra, precisamos voltar à origem de tudo. No quarto databook é explicado que desde os tempos antigos, a humanidade vive em meio a guerras e conflitos, e que em uma terra marcada por incontáveis batalhas e derramamento de sangue, surgiu a árvore divina, a Shinjo. E segundo o próprio databook, ela fincou as suas raízes nesse mundo, tomado pela violência, e como se absorvesse tudo ao seu redor, produziu um fruto especial, o fruto de Chakra. Foi então que Kaguya Otsutsuki consumiu esse fruto proibido e obteve um poder inimaginável, tornando-se a primeira pessoa a possuir Chakra e sendo posteriormente conhecida como a Mãe do Chakra. Esse acontecimento não apenas mudou o destino da humanidade, mas também deu origem a tudo que conhecemos sobre os poderes dos Seis Caminhos. A Kaguya então teve dois filhos, Hagoromo e Hamura, e segundo o próprio quarto databook, o imenso Chakra adquirido pela Kaguya através do fruto do Chakra foi herdado e dispersado em seus próprios filhos, o que significa que o poder que ela obteve não desapareceu, mas passou a existir também em Hagoromo e Hamura. Mais tarde, a Kaguya decide recuperar esse Chakra e para isso se funde a própria árvore divina, dando origem ao 10 Caudas, o Jubi, enfrentando então seus próprios filhos em uma batalha para reaver o poder que havia sido dividido entre eles. E é justamente aqui que começamos a entender a verdadeira origem do chamado Chakra Rikudo ou Chakra dos Seis Caminhos. O Chakra do Hagoromo não surgiu do nada, ele é, na verdade, uma herança direta do fruto do Chakra criado pela árvore divina. Em outras palavras, o Chakra dos Seis Caminhos tem sua origem no próprio Shinjo, que deu origem ao fruto consumido pela Kaguya e posteriormente foi herdado pelo Hagoromo. Mas existe um detalhe importante que muita gente ignora. Em Naruto e principalmente em Boruto, é explicado que o Shinjo e o Jubi são essencialmente o mesmo ser. O 10 Caudas é a manifestação da própria árvore divina, e a Kaguya apenas se fundiu a ele para recuperar o seu poder. E sabe o que isso significa? Significa que o Chakra Rikudo tem desde a sua origem a mesma fonte de poder do Jubi, e esse detalhe é a chave para entender absolutamente tudo sobre o Chakra Rikudo. E agora que já entendemos que o Chakra do Jubi e o Chakra Rikudo são essencialmente a mesma coisa, podemos compreender como esse poder funciona e quais são as suas principais características. A primeira delas são as Gudodamas. No quarto databook, na página 309, é explicado que obter o poder das 9 bijus, ou seja, o poder do 10 Caudas, equivale a adquirir o poder do Rikudo Sennin, e que junto disso surgem as Gudodamas. É justamente por isso que personagens como Naruto, Madara e Obito despertaram esse poder após adquirirem o Chakra do 10 Caudas. Mas existe um outro detalhe muito interessante. Hagoromo já utilizava Gudodamas muito antes de se tornar o Jinchuriki do Jubi. Durante o seu confronto contra a Kaguya, mostrado no mangá, tanto Hagoromo quanto Hamura utilizam cajados negros feitos do mesmo material das Gudodamas. E isso faz total sentido, afinal, os dois já haviam herdado o Chakra da própria Kaguya, cuja origem é justamente o fruto de Chakra criada pelo Shinjo Jubi. Em outras palavras, eles já possuíam o chamado Chakra Rikudo, o que explica por que eles eram capazes de utilizar armas feitas da mesma substância das Gudodamas, mesmo antes da selagem do Jubi no Hagoromo. Já os Jinchurikis do 10 Caudas, como Obito e Madara, obtêm esse mesmo poder por outro caminho. Ao absorverem o Jubi, eles passam a possuir diretamente o seu Chakra e, consequentemente, o Chakra Rikudo, despertando naturalmente as Gudodamas e todas as habilidades ligadas aos Seis Caminhos. E isso também vale para o Naruto, que obteve grandes quantidades de Chakra de todas as bijus. Outra característica marcante do Chakra Rikudo é a capacidade de levitar. Hagoromo, Madara, Obito e Naruto
demonstrar essa habilidade, e o próprio mangá explica o motivo. Durante a Quarta Guerra Ninja, o Kakashi faz um paralelo direto entre Naruto e Madara, afirmando que ambos eram capazes de levitar justamente por possuírem o chakra do Rikudo, e essa não é uma coincidência, mas sim uma característica inerente a esse poder. Essa interpretação é reforçada pouco depois, quando a Kaguya vê o Naruto levitando, ela imediatamente percebe que ele havia recebido um chakra emprestado, associando esse poder ao chakra concedido pelo Hagoromo, ou seja, tanto o mangá quanto os personagens deixam claro que a capacidade de levitar é uma consequência direta do chakra do Rikudo. E além de conceder habilidades únicas, o chakra Rikudo também aumenta drasticamente os atributos físicos e potencializa as habilidades do usuário. Um exemplo claro disso acontece com o Kakashi. Após receber parte do chakra do Hagoromo por meio do Obito, ele afirma que os seus poderes oculares foram fortalecidos graças ao chakra Rikudo, demonstrando que esse poder não apenas concede novas técnicas, mas também amplifica capacidades que o usuário já possuía. Porém, existe uma característica ainda mais importante que quase ninguém comenta e que é fundamental nessa discussão. O chakra Rikudo possui energia natural em sua própria composição, e isso faz todo sentido quando entendemos a origem desse poder. Como vimos anteriormente, o chakra Rikudo deriva do chakra do Jubi, e o das caudas é dito ser a manifestação da própria energia da natureza. Em outras palavras, a influência da energia natural já faz parte da essência desse chakra. Inclusive, a própria obra nos mostra isso. Ainda em Naruto clássico, quando Sasuke utiliza o Chidori combinado com a marca da maldição, a técnica adquire uma coloração escura. Mais tarde descobrimos que a marca da maldição foi criada a partir do clã do Jugo, um clã que absorve energia natural passivamente. Ou seja, aquela transformação já carregava a influência do Senjutsu. Durante a Quarta Guerra, vemos algo muito semelhante acontecer novamente. Antes de atacar Madara, o Sasuke afirma que utilizaria o chakra Rikudo, e naquele momento seu Chidori volta a apresentar a mesma coloração escura do clássico. Pouco depois, Kakashi também utiliza um Chidori com essa aparência após receber o chakra Rikudo, embora a obra nunca diga explicitamente que o Chidori ficou escuro por conta da energia natural do chakra Rikudo. Esse padrão visual aparece justamente quando a técnica é utilizada com chakras que possuem influência dessa energia, reforçando a ligação entre o chakra Rikudo e a energia natural. Mas afinal, como alguém pode despertar o chakra Rikudo? A obra apresenta diferentes formas de obter esse poder. A primeira delas é adquirindo o chakra das 9 bijus, ou seja, o poder do 10 caudas. Foi exatamente assim que Obito, Madara e de forma parcial Naruto despertaram esse chakra. A outra forma é receber esse chakra diretamente do Hagoromo, como também aconteceu com Naruto e o Sasuke durante a guerra, quando o Sábio dos Seis Caminhos compartilhou parte do seu próprio poder com os dois. E existe um terceiro método, revelado através do próprio Madara. Como Madara era a reencarnação de Indra, ele decidiu implantar em seu corpo as células do Hashirama, a reencarnação de Ashura. Décadas depois, a união dos chakras de Indra e Ashura acabou recriando parte do chakra do Hagoromo dentro dele. E foi justamente esse novo chakra que influenciou os seus olhos e permitiu o despertar do Rinnegan, o doujutsu original do Sábio dos Seis Caminhos. Isso também faz sentido dentro da própria obra. O Indra herdou o poder ocular, enquanto Ashura herdou a força física e vitalidade do Rikudo. Então, quando Madara reuniu novamente esses dois chakras em seu corpo, ele recriou o chakra do Hagoromo e, como consequência, despertou o Rinnegan. Mas então, agora que já entendemos a origem e o funcionamento do chakra Rikudo, surge a pergunta mais importante: o que afinal é o Rikudo Senjutsu e qual a diferença para o chakra Rikudo? Traduzindo de forma literal, Rikudo Senjutsu significa técnica sábia dos seis caminhos, e quando ouvimos esse nome pela primeira vez, é natural imaginar que ele seja apenas uma técnica do Hagoromo, como as Gudoudamas, por exemplo. Mas analisando o mangá e os databooks de forma mais profunda, percebemos que o conceito é muito mais amplo e complexo do que isso. Durante a batalha final contra Madara, o próprio Madara afirma que o Naruto havia despertado o Rikudo Senjutsu, e reparem um detalhe importante: nesse momento, o mangá destaca justamente as 9 Magatamas presentes nas costas do Naruto, indicando visualmente qual era a característica que representava esse poder.
poder, o Rikudo Senjutsu. Essa interpretação é reforçada pelo quarto databook. Na página 319 é explicado que obter o poder do 10 caudas, que equivale ao poder do Rikudo Senin, faz surgir as Gudodamas e é simbolizado pelas 9 Magatamas nas costas do Naruto. E toda essa explicação aparece justamente na página dedicada ao Rikudo Senin-Ka, ou seja, a transformação sábia dos 6 caminhos, estado alcançado pelos Jinchurikis do 10 caudas como Obito e Madara. Só que se você comparar essa descrição com o Naruto durante a guerra, vai perceber que ele apresenta exatamente as mesmas características. Ele também possuía as 9 Magatamas, também possuía as Gudodamas e também era capaz de levitar. Isso acontece porque o Naruto recebeu o chakra de todas as bijus e, consequentemente, alcançou uma pseudo-transformação equivalente à dos Jinchurikis do 10 caudas. E é por isso que o Madara afirma que o Naruto havia despertado o mesmo Rikudo Senjutsu que ele possuía, porque o Naruto também tinha esse poder que era representado pelas Magatamas. Portanto, quando juntamos todas essas informações, a conclusão é bastante clara. O Rikudo Senjutsu, ou técnica sábia dos 6 caminhos, não é apenas uma técnica específica. Ela representa um estado especial e divino concedido pelo poder do 10 caudas ou pelo equivalente a esse poder. E essa técnica sábia dos 6 caminhos seria justamente essa transformação. E como eu mencionei antes, esse estado é identificado por uma série de características marcantes, como as Gudodamas, a capacidade de levitar e principalmente as 9 Magatamas, que é o símbolo do poder do Jubi ou do Rikudo Senin, exatamente como vemos em Madara, Obito e também no Naruto. Em outras palavras, o chakra Rikudo é a fonte desse poder, ou seja, o chakra do Hagoromo, e que também tem a sua origem no próprio Jubi. Já o Rikudo Senjutsu é o estado que esse chakra pode proporcionar quando é obtido em uma quantidade suficientemente grande. E é exatamente por isso que o Naruto despertou o Rikudo Senjutsu durante a Quarta Guerra. Além de possuir o chakra de todas as 9 bijus, ele também recebeu diretamente do Hagoromo a metade do seu chakra. E a combinação dessas duas fontes de poder fez com que o Naruto alcançasse uma pseudo-transformação equivalente à de um Jinchuriki do 10 caudas, despertando as características que definem o Rikudo Senjutsu. Já o Sasuke se encontrava em uma situação diferente. Embora também tenha recebido metade do chakra do Hagoromo, ele não possuía o chakra das 9 bijus ou a mesma quantidade de chakra Rikudo que o Naruto, o que não foi o suficiente para aflorar em seu corpo o Rikudo Senjutsu. Por isso que ele nunca apresentou as características exclusivas desse estado, como as Magatamas, a capacidade de voo e a manifestação das Gudodamas. E é justamente por isso que em Boruto Naruto já não demonstra mais o Rikudo Senjutsu. A novel Shikamaru Hiden confirma que ele ainda possui fragmentos do chakra de cada uma das bijus, tanto que por isso ele continua sendo considerado o pilar humano do 10 caudas na Terra, e ainda pode se comunicar com elas. Porém, isso não significa que ele ainda possua a mesma quantidade de chakra que tinha durante a guerra, já que no final da série o próprio Sasuke afirma que restava apenas uma pequena quantidade do chakra das bijus no Naruto. Então, embora ele ainda mantenha uma ligação com todas elas, essa quantidade de chakra já não é suficiente para sustentar o mesmo estado que ele alcançou durante a guerra. Em resumo, o chakra Rikudo e o Rikudo Senjutsu não são poderes ou coisas totalmente diferentes, mas também não são exatamente a mesma coisa. Ambos têm a mesma origem, o poder dos 6 caminhos e do Jubi. A diferença é que o chakra Rikudo representa a fonte desse poder, o poder puro, enquanto o Rikudo Senjutsu representa o estado que esse chakra pode proporcionar quando manifestado em sua plenitude e totalidade. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha conseguido esclarecer de uma vez por todas a diferença entre o chakra Rikudo, o Rikudo no chakra e o Rikudo Senjutsu. E se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, deixa o like, compartilhe com aquele amigo que ainda tem dúvidas sobre esse assunto e se inscreva no canal. O apoio de vocês é fundamental porque esses vídeos dão muito trabalho para pesquisar e produzir. E é justamente esse retorno que me motiva a continuar trazendo conteúdos cada vez mais completos e embasados. E se esse tema te interessou, aproveita para conferir a playlist que eu preparei sobre os poderes dos 6 caminhos. Lá eu explico detalhes do modo Rikudo, o chakra das bijus, os poderes que Naruto e Sasuke receberam do Hagoromo e vários outros assuntos que se conectam diretamente com o tema desse vídeo. Então muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo, falou!